Parte 3. Mais estrutura, por favor. Capítulo 14. Sem estrutura, nós não melhoramos. Entre todos os meus clientes de coach, o executivo que se desenvolveu mais depressa passando o menor tempo comigo foi Alan Mulally. Para começar, ele era um líder fantástico. Eu o encontrei pela primeira vez em 2001, quando ele ainda era presidente da Boeing Aeronaves Comerciais. Depois, se tornou CEO da Ford em 2006. Ao se aposentar da montadora em 2014, a revista Fortune o classificou como o terceiro maior líder do mundo, sendo precedido pelo Papa Francisco e por Angela Merkel. Ele e eu agora trabalhamos juntos para ajudar as organizações não lucrativas e as grandes companhias a desenvolverem bons times de líderes. Aprendi mais com Alan do que ele comigo em grande parte porque tive a oportunidade de vê-lo aplicar, em um amplo espectro corporativo, algumas das ideias que discutíamos. Na mente de Alan, nenhuma ideia tem mais relevância do que a estrutura quando se trata de transformar uma organização e seus funcionários. Considero o processo do Plano de Revisão do Negócio, PRN, que ele desenvolveu, a aplicação mais eficaz da estrutura organizacional que já tive a chance de conhecer. Em todos os meus anos atuando em coaching e pesquisando sobre processos de mudança, aprendi uma lição-chave, que tem aplicação quase universal. Nós não melhoramos sem estrutura. Alan não acredita simplesmente em estrutura, ele vive e respira isso. Quando chegou à Ford, instituiu a reunião semanal das quintas-feiras pela manhã, chamada de Plano de Revisão do Negócio, PRN, da qual participavam 16 dos seus principais executivos e convidados especiais de todo o mundo. Uma iniciativa nem um pouco rara, afinal, CEOR não fazem reuniões. Mas Alan tinha algumas regras que eram novas para os veteranos da Ford. A presença era mandatória, sem exceções. Os executivos em viagem participavam por videoconferência. Não havia discussões paralelas, nada de piadas à custa dos outros, sem interrupções. Sem celulares nem apresentações que haviam sido preparadas por subordinados. A expectativa era que cada líder fosse capaz de articular o plano de ação de sua equipe, com status, previsões e pontos que precisavam de atenção especial. Cada um tinha a missão de ajudar, não julgar as outras pessoas na sala. Por enquanto, tudo bem. Todo novo líder tenta superar a cultura existente, com novas maneiras de realizar as atividades do negócio. Alan, porém, que havia passado toda a sua carreira construindo aviões a jato, tinha uma fé de engenheiro na estrutura e nos processos. Para fazer com que pessoas talentosas trabalhassem juntas, ele dava atenção aos detalhes, descendo ao patamar de um grão de areia. Começava as reuniões de PRN sempre da mesma maneira. Meu nome é Alan Mulally, sou o CEO da Ford. Então, fazia a revisão do planejamento da empresa, verificava o status, as previsões e as áreas que precisavam de atenção especial, usando um sistema de classificação com as cores verde, bom, amarelo, atenção, e vermelho, ruim. Pedia que seus 16 principais executivos fizessem o mesmo, aplicando a mesma frase de abertura e o mesmo sistema de classificação. De fato, ele estava utilizando o mesmo tipo de estrutura que eu recomendava no meu processo de coach, aplicando na organização como um todo. Estava apresentando a estrutura à sua nova equipe. E não aceitava desvios, fosse no conteúdo, fosse na linguagem. Ele sempre se identificava, sempre elencava suas prioridades e sempre avaliava seu desempenho na semana anterior. Nunca se afastava dessa mensagem. Esperava que os executivos o seguissem. De início, alguns acharam que ele estava brincando. Nenhum adulto à frente da administração de uma corporação gigante poderia acreditar, de fato, naquela rotina aparentemente tão simples, repetida semana após semana. Só que Alan falava sério. A estrutura é imperativa para uma organização crescer, ainda mais se estiver enfrentando batalhas no mercado. Existe melhor maneira de fazer com que seu time se comunique adequadamente do que mostrar passo a passo como as melhores equipes se comunicam. A maioria dos executivos aderiu rapidamente, mas uma dupla se rebelou. Pacientemente, Alan lhes explicou que aquela era a maneira que ele havia escolhido para coordenar a reunião. Se vocês não querem aceitar, concluiu, essa é a escolha de vocês. Não quer dizer que sejam mais pessoas. Só significa que não podem fazer parte da equipe. Sem gritarias, sem ameaças e sem estranismos. Os primeiros dias de Alan na Ford foram um atestado de como
Previsivelmente, as pessoas estão fortemente dispostas a resistir à mudança. Aquele era o mesmo time de líderes que tinha sido responsável pelo prejuízo recorde de 12,7 bilhões de dólares no ano que Alan chegou à Ford. O mesmo time de líderes que disse ao novo CEO para ir de chapéu na mão pedir aos banqueiros de Nova York um empréstimo de 23 bilhões de dólares para manter a companhia operando. Se algum grupo devia estar pronto para mudar, eram aqueles líderes. No entanto, mesmo com seus empregos em risco, 2 deles estavam resistindo à mudança trazida pelo PRN. Não demorou muito para que os 2 resistentes decidissem se tornar executivos da Ford. Porque aqueles executivos estavam dispostos a sacrificar sua carreira em vez de se adaptar a uma rotina tão simples. Minha única interpretação é que a resposta está no ego. Da mesma maneira que os cirurgiões rejeitam a comprovada estrutura do checklist para verificar a lavagem das mãos, muitos executivos são orgulhosos demais para admitir que precisam de estrutura. Eles consideram as atividades repetitivas muito mundanas, pouco criativas e, de alguma forma, inferiores ao seu status. Como algo tão simples pode trazer algum benefício? Para Alan, aquela simples repetição era a chave de fato, o elemento essencial da estrutura, especialmente o código de cores que encorajava divisão mental, destacando as questões preocupantes em amarelo e os problemas em vermelho. Da mesma maneira que as questões diárias nos fazem mensurar nossos esforços todos os dias e, depois, encarar a realidade de nosso próprio comportamento, os executivos tinham que anunciar como avaliavam seu desempenho toda quinta-feira sem desvios. A autoavaliação, seja com uma nota seja com as cores de Alan, exige transparência e honestidade, o que Alan chama de visibilidade. Isso estimula todo mundo a assumir a responsabilidade, o que teve um inesperado poder em um fórum público formado pelo CEO e pelos seus colegas executivos. Todos naquela sala podiam ver se estava havendo progresso. O processo jamais se encerra. Os executivos sabiam que voltariam a se encontrar na quinta-feira seguinte e na outra e assim por diante. Alan e toda a equipe estariam lá para ouvir as revisões e ajudar uns aos outros a avançar. A mensagem de Alan era impossível de esquecer. Ele estava dizendo à equipe: sabemos que continuaremos a progredir em nosso plano porque conhecemos o status real de cada um e estamos positivamente comprometidos a trabalhar juntos para atingir os objetivos. O formato rígido adotado por Alan para conduzir a reunião semanal inicialmente pareceu uma sobrecarga para alguns executivos. A repetição, a preparação, o tempo gasto. Gradativamente, porém, eles começaram a reconhecer que haviam recebido um presente. Eles não estavam autorizados a divagar, protelar ou tentar escapar de assuntos difíceis. Tinham que encarar a realidade da situação terrível enfrentada pela Ford. Ao fazer todo mundo repetir o nome, autoavaliação, as prioridades e o sistema de classificação dos assuntos, Alan tinha oferecido a eles um vocabulário comum, curto e focado nos objetivos. Todos conheciam o plano. Todos sabiam o status. Todos tinham identificadas as áreas que mereciam atenção especial. Foi assim que os executivos discutiram a única métrica aplicada durante a virada da Ford. Como podemos ajudar uns aos outros? Essa é a principal contribuição da estrutura em qualquer processo de mudança. Isso limita nossas opções para que não sejamos tirados do rumo pelos eventos externos. Quando só temos autorização para falar por 5 minutos, encontramos um meio para fazer nosso relato como uma recém-descoberta concisão. Usualmente, essa é nossa melhor fala por causa das limitações dadas pela estrutura. A maioria das plateias concordaria com isso. A imposição de uma estrutura em parte das atividades diárias é a maneira de assumir o controle de nosso ambiente habitualmente desregrado. Quando fazemos uma lista de compras, estamos impondo estrutura às nossas despesas para nos lembrar de comprar aquilo de que precisamos e evitar o que não é necessário. Quando seguimos uma receita, estamos confiando na estrutura para simplificar a complexa tarefa de cozinhar e aumentar nossa chance de preparar uma refeição saborosa. Quando fazemos nossa lista de o que queremos fazer antes de morrer, estamos impondo uma estrutura para o resto dos nossos anos de vida. Quando você participa de um grupo de leitura, está impondo estrutura aos seus hábitos de leitura e, possivelmente,
reestruturando sua vida social. Quando vamos à missa todo domingo pela manhã ou registramos a quilometragem da nossa corrida semanal, estamos usando alguma forma de estrutura para ganhar controle sobre as dimensões mais reticentes de nossas vidas. Estamos dizendo a nós mesmos, nessa área, eu preciso de ajuda. A estrutura nos oferece essa ajuda. As pessoas bem-sucedidas sabem disso intuitivamente. Mesmo assim, menosprezamos a estrutura quando se trata de lapidar nosso comportamento interpessoal. A estrutura é ótima para organizar nossa agenda, aprender uma atividade tecnicamente difícil, administrar as outras pessoas ou aprimorar uma habilidade mensurável. Mas, para a simples tarefa de interagir com os outros, preferimos improvisar por razões que parecem mal disfarçadas variações de eu não preciso disso. Nós achamos que boa interação com os outros é uma categoria de qualificação apropriada para crianças na escola, não para adultos como nós. Dizemos a nós mesmos, sou um adulto confiante e bem-sucedido. Não tenho que estar constantemente monitorando se sou agradável ou se as pessoas gostam de mim. Ou, então, não nos consideramos responsáveis por qualquer atrito interpessoal, é sempre culpa de outra pessoa, não. Nossa. O outro cara é quem devia mudar. Não eu. Ou estamos tão satisfeitos com a posição que nosso comportamento nos proporcionou na vida que presunçosamente rejeitamos qualquer motivo para mudar. Se não está quebrado, não é preciso consertar. Essa é a recompensa oferecida pelo elemento central de estrutura apresentado neste livro. As questões diárias. Perguntar a você mesmo. Eu fiz o meu melhor e é outra maneira de admitir que nessa área, eu preciso de ajuda. Responder as questões todos os dias sem falhar é como nós injetamos o rigor e a disciplina que estavam faltando em nossa vida. Resultado líquido dessa rotina é uma clareza inequívoca que nos faz confrontar a pergunta que tanto tentamos evitar: nós estamos melhorando? Capítulo 15. Tem que ser a estrutura certa. Nós não melhoramos sem estrutura, seja quando o objetivo é profissional, seja quando é pessoal, mas tem que ser a estrutura adequada para a situação e para as personalidades envolvidas. Alan Mulally levou com ele esse conceito de estrutura organizacional quando foi trabalhar na Ford. Era uma solução de prateleira, mas da prateleira dele. Ela refletia seu treinamento e sua mentalidade de engenheiro. Era uma estrutura de tolerância zero para dar um choque na personalidade de quem coloca o ego acima da equipe e evitar qualquer desvio das regras. Funcionou para ele e para Ford espetacularmente, mas não funcionará em todos os ambientes. Pessoas diferentes respondem a diferentes estruturas. Vi isso claramente quando trabalhei com Robert, o head de uma companhia de seguros na costa oeste dos Estados Unidos. O maior ativo de Robert era a sua personalidade bastante extrovertida. Ele era o tipo clássico que está sempre contente, distribuindo tapinhas nas costas, um vendedor cheio de energia. Sempre em ação, sempre em busca do próximo grande negócio. Isso o tornou um realizador acostumado a bater recordes praticamente uma lenda nos anais corporativos. Era respeitado, admirado e idolatrado, que foi uma das razões para finalmente ter se tornado CEO. O problema dele, porém, era algo comum. Um grande vendedor não faz necessariamente um grande líder, mesmo se tiver uma personalidade carismática e extrovertida. A formalidade de um feedback 360 graus era algo novo para Robert. Quando nos encontramos para discutir o resultado, ele brincou que talvez seus reportes diretos fossem muito tímidos para lhe falar a verdade nua e crua. Não se preocupe, disse eu. O feedback excessivamente positivo será a menor das suas preocupações. Garantiu que queria ouvir as más notícias e, então, eu as dei a ele. Sua pontuação mais baixa em oferecer metas claras e direcionamento. Você teve um percentual 8. Só para ficar claro, o que significa um percentual 8? Perguntou. Quer dizer que, nesse aspecto, 92% dos líderes que acompanhei na empresa são melhores nisso do que você. Devo dar crédito a ele. Robert tinha espírito esportivo e estava ávido por melhorar. Parece que temos trabalho pela frente, reagiu ele. Se não estivesse usando paletó naquele momento, acho que teria arregaçado as mangas para começar a trabalhar. A baixa classificação de Robert no quesito de oferecer metas claras e
Direcionamento indicava um estilo caótico de gerenciamento. Não foi surpreendente. Sendo um vendedor talentoso, ele confiava em seus instintos, na leitura de comportamentos e no conhecimento dos clientes. Na verdade, ele jamais havia desenvolvido seus músculos gerenciais, ou seja, prestar atenção nos subordinados, atuar como mentor deles, acompanhar as decisões e oferecer feedback, além de refinar a estratégia, conforme as mudanças do cenário de negócios. Era tão focado nos clientes, tão voltado para as questões externas em vez das internas, que um dos executivos mencionou que ele não fazia a quantidade suficiente de reuniões. Eu nunca tinha ouvido um empregado dizer: "Nós precisamos de mais reuniões." Em minha opinião, o desafio de Robert era duplo: tinha que mudar a si mesmo e, simultaneamente, o ambiente que criava ao seu redor, o que significa que devia alinhar o comportamento da equipe ao seu. Eu tinha para ele uma solução simples de prateleira, que já havia funcionado antes com muitos dos meus clientes. Eram 6 questões básicas, e não representavam uma surpresa para Robert, exceto pelo fato de que ele nunca havia criado o tempo ou a circunstância para colocá-las para si mesmo e para o seu pessoal. Nós resolvemos o problema estabelecendo imediatamente reuniões bimestrais, a cada 2 meses, individuais entre Robert e cada um de seus 9 reportes diretos. Estava dando a ele a oportunidade de apresentar sua nova abordagem para demonstrar que estava mudando. Reuniões semanais seriam muito difíceis. Já a cada 6 meses seriam com uma frequência muito baixa para causar uma nova impressão. Minha única instrução a ele foi que se mantivesse consistente. Como Alan Mulally, tinha que seguir o roteiro. A pauta para cada reunião era uma folha de papel com as seguintes perguntas: para onde estamos indo? Para onde você está indo? O que está evoluindo bem? No que podemos melhorar? Como posso ajudar você? Como você pode me ajudar? Para onde estamos indo? Essa questão enfrenta o grande cenário e as prioridades da organização. Isso forçava Robert a articular não em sua mente, mas em voz alta para que cada executivo pudesse ouvir pessoalmente o que ele objetivava para a empresa e o que estava esperando do executivo. Aqui, os detalhes não são importantes. O fato é que Robert estava descrevendo uma visão que agora podia ser abertamente discutida, não simplesmente adivinhada. O intercâmbio possibilitado por esse diálogo era o primeiro passo da mudança no ambiente e na reputação de Robert. Para onde você está indo? Robert, então, trocava de lugar na mesa. Pedia que cada pessoa respondesse a mesma pergunta em relação a si mesma, com o objetivo de alinhar o comportamento dela à visão de Robert. Em resumo, elas estavam replicando o vigor e a honestidade de Robert em relação às suas responsabilidades e metas. O que está evoluindo bem? Assim como era ruim para definir metas claras, Robert pontuou quase tão mal no quesito oferecer feedback construtivo. Sem reuniões, não havia a oportunidade de prestigiar os melhores profissionais de sua equipe. Portanto, a terceira parte de cada reunião exigia que ele reconhecesse abertamente as recentes conquistas de cada executivo. Então, ele fazia uma pergunta raramente lembrada pelos líderes: o que você acha que você e a sua área estão fazendo de melhor pela organização? Não se tratava somente de produzir um momento compulsório de alegria na reunião. Era para ajudar Robert a se manter informado sobre boas notícias que, de outra forma, passariam despercebidas. No que podemos melhorar? Esta pergunta forçava Robert a dar aos seus reportes diretos sugestões construtivas para o futuro, algo que raramente fazia e que seus reportes não esperavam dele. A seguir, ele acrescentava: um desafio: se você fosse seu próprio coach, o que sugeriria para você mesmo? As ideias que ouviu o maravilharam, em grande parte porque frequentemente eram melhores do que suas próprias sugestões. Ele ficava satisfeito com isso. Não estava apenas moldando o ambiente ao seu redor. Ele estava aprendendo com isso. Como posso ajudar você? Esta é a frase mais bem-vinda do repertório de um líder. Nunca diremos isso o suficiente, seja no papel de pai, seja no de amigo ou no de um atarefado CEO coordenando uma reunião. Esta frase tem um poder de reciprocidade do qual poucos de nós tiramos
Vantagem. Quando oferecemos ajuda, estamos conduzindo a pessoa. Admitir que precisa dela. Acrescentamos um valor necessário, não interferindo ou impondo. Era nessa direção que Robert estava caminhando, construir o alinhamento de interesses entre todos da equipe. Como você pode me ajudar? Ou como posso me tornar um líder mais direcionamento? O que mais surpreendeu Robert foi a quantidade de tempo que ele passou a economizar. Ele resumiu assim: eu gastava menos tempo com minha equipe quando tive 98 do que quando minha classificação estava em 8. No início, minha equipe não conseguia dizer a diferença entre conversa fiada de socialização e clareza de objetivos. Ao engajá-los em uma estrutura simples, pude oferecer a eles o que precisavam de mim de uma forma que ainda respeitava mais o tempo deles e o meu. Há um valor adicional em acrescentar estrutura ao nosso desejo de mudança. A estrutura não só aumenta nossa chance de sucesso como também nos torna mais eficientes. Eficaz. Pedir ajuda significa expor nossas fragilidades e vulnerabilidades a algo que não é fácil de fazer. Robert queria ser um CEO capaz de modelar comportamentos. Ao solicitar continuamente ajuda e focar em seu próprio desenvolvimento, ele estava encorajando todo mundo a fazer o mesmo. As melhorias na companhia liderada por Robert não ocorreram da noite para o dia e jamais teriam acontecido sem algum tipo de estrutura. Este roteiro simples jogou a favor dos pontos fortes de Robert. Ele sempre fora um ótimo comunicador com os clientes. Agora, estava aplicando as mesmas habilidades com os funcionários. Olhando retrospectivamente, o maior impacto causado pela estrutura talvez tenha sido desacelerar Robert. Em vez de estar sempre em ação, ele teve que encontrar tempo em sua agenda para realizar 9 reuniões face a cada 2 meses. Outro elemento-chave no processo de mudança de Robert não foi apenas o que ele passou a fazer a cada 2 meses, mas o que cada um de seus reportes diretos conseguia realizar entre essas reuniões bimestrais. Do mesmo modo que Alan Mulally envolveu todos os seus subordinados na transformação da Ford, Robert engajou sua equipe na sua própria transformação para se tornar um líder melhor. Robert deu carta branca cada um deles para acioná-lo em caso de alguma falha dele em questões de liderança ou em assumir responsabilidades. Além disso, também deveriam contatá-lo imediatamente se ficassem confusos ou notassem alguma ambiguidade em direcionamento, coaching ou feedback. Robert mudou a si mesmo e ao seu ambiente, tornando-se adepto da estrutura. A equipe passou a assumir responsabilidades. A combinação desses dois fatores produziu resultados notáveis. Quando Robert se aposentou 4 anos depois, seu último feedback 360 graus o classificou com percentual 98 no quesito oferecer metas claras e direcionamento. O que mais surpreendeu Robert foi a quantidade de tempo que ele passou a economizar. Ele resumiu assim: eu gastava menos tempo com minha equipe quando tive 98 do que quando minha classificação estava em 8. No início, minha equipe não conseguia dizer a diferença entre conversa fiada de socialização e clareza de objetivos. Ao engajá-los em uma estrutura simples, pude oferecer a eles o que precisavam de mim de uma forma que ainda respeitava mais o tempo deles e o meu. Há um valor adicional em acrescentar estrutura ao nosso desejo de mudança. A estrutura não só aumenta nossa chance de sucesso como também nos torna mais eficientes. Capítulo 16. O comportamento sob a influência da depressão. Isto já aconteceu com você. Você volta para casa depois de um dia intenso de trabalho, repleto de tomada de decisões. Seu parceiro afetivo quer planejar as férias. Vocês dois já discutiram o básico quando e para onde irão, mas há outros detalhes que precisam ser definidos. Você responde: o que você decidir vai estar ótimo para mim. Você acorda mais tarde do que de costume e não tem tempo para se exercitar pela manhã. Você diz a si mesmo que fará ginástica à noite, depois do trabalho. No final do dia, ao sair do escritório, carregando a pasta de trabalho e a maleta com a roupa de ginástica, pensa: hoje eu posso escapar. Vou malhar amanhã cedo. Você abre a porta do seu apartamento, depois de um dia horrível de trabalho com reuniões e telefonemas de ponta a ponta. Ainda é começo
Da noite de um lindo dia de verão, o que ainda lhe dá umas horinhas de luz do sol. Você pode dar uma volta a pé. Pode ligar para os amigos e combinar um encontro mais tarde. Pode cozinhar uma deliciosa refeição. Pode programar as contas, responder a e-mails e enviar agradecimentos. Pode terminar de ler aquele livro. Em vez disso, agarra um pacote de batatas fritas, se atira no sofá diante da televisão e, sem pensar em nada, vê Um Sonho de Liberdade pela 38ª vez na TV aberta com vários intervalos comerciais. Aonde chegaremos com isso? Porque nossa disciplina é nossa capacidade de decisão desaparece no final do dia a ponto de optarmos por não fazer nada em vez de fazer algo agradável ou útil. Não é que sejamos inerentemente fracos. É porque estamos desgastados. O psicólogo social Roy F. Baumeister cunhou o termo depressão do ego em 1990 para descrever esse fenômeno. Ele argumenta que temos uma fonte conceitual limitada, denominada energia do ego, que vai se esgotando ao longo do dia por nossos diversos esforços de autorregulação. Resistir às tentações, fazer escolhas, conter nossos desejos, controlar nossos pensamentos e manifestações, aderir às regras dos outros. As pessoas nesse estado, afirma Baumeister, ficam com o ego esgotado. Baumeister e outros pesquisadores estudaram a depressão em múltiplas situações. Primeiro, analisaram o autocontrole e nossos esforços conscientes para conter um impulso com o fim de atingir um objetivo, obedecer a uma regra. Descobriram que tentar resistir a biscoitos de chocolate reduz a capacidade da pessoa de resistir a outras tentações mais tarde. Como a gasolina em um tanque de combustível, nosso autocontrole é finito e diminui com o uso frequente. No final do dia, estamos desgastados e mais vulneráveis a fazer escolhas tolas. A depressão não se limita ao autocontrole. Aplica-se a muitas formas de comportamento de autorregulação. Ela afeta nosso processo de decisão. Quanto mais somos obrigados a decidir, seja escolhendo um carro novo entre uma dúzia de modelos, seja reduzindo a lista de convidados para uma reunião fora do escritório, mais ficamos fatigados por lidar com decisões subsequentes. Os pesquisadores chamam isso de fadiga da decisão, estado que nos deixa duas possíveis ações. 1. Fazer escolhas descuidadas. Ou 2. Nos render ao status quo e não fazer nada. A fadiga da decisão explica por que as compras duvidosas que fizemos na terça-feira são devolvidas na quarta-feira. A cabeça fica mais clara no dia seguinte, quando não estamos esgotados. É pela mesma razão que adiamos as decisões. Estamos muito estressados para pensar nisso agora. Um vívido exemplo da vida real surgiu em 2011, em Israel, durante o estudo das 1.100 decisões que um tribunal de condicional teve que tomar. Os pesquisadores descobriram que 70% dos prisioneiros que se apresentavam diante do tribunal logo pela manhã recebiam liberdade condicional, enquanto somente 10% dos que eram avaliados no final da tarde recebiam o mesmo benefício. Não havia nenhum padrão significativo nem viés ou malícia entre os 3 integrantes do conselho de condicional, exceto a hora do dia. O árduo trabalho de decidir sobre o destino dos prisioneiros ao longo de toda a manhã desgastava-os conselheiros. Assim, à tarde, eles faziam a escolha mais fácil, que era não decidir nada, e deixavam 90% dos prisioneiros terminar de cumprir suas sentenças. A depressão do ego tem sido citada para explicar todo tipo de comportamento dos consumidores. Por exemplo, pedimos e aceitamos a recomendação do garçom, estamos tão esgotados que deixamos um estranho escolher nossa comida. Pela mesma razão, os produtos comprados por impulso, como as barras de chocolate e as latinhas de energético, ficam expostos perto dos caixas nos supermercados. Os varejistas sabem que, depois de ter tomado muitas decisões entre os corredores, os consumidores estão menos dispostos a resistir a qualquer tentação. O que me interessa, no entanto, é o impacto da depressão no nosso comportamento interpessoal e na nossa capacidade de mudar. Se, quando estamos comprando, decidir e resistir a tentações gera depressão, então outros desafios comportamentais também devem causá-la, e os pesquisadores confirmam isso. Lidar o dia inteiro com colegas de trabalho difíceis e que exigem muito causa depressão. Manter uma fachada obediente diante de um líder a quem não respeitamos causa depressão.
O excesso de multitarefas causa depressão. Tentar persuadir as pessoas a concordar com você quando estão inclinadas a discordar causa depressão. Da mesma forma, tentar fazer as pessoas gostarem de você quando elas estão predispostas a não gostar. Suprimir as suas opiniões ou, nesse ponto, se esforçar para controlar suas emoções diante dos outros causa depressão. Ao contrário do cansaço físico, porém, não temos consciência da depressão. Não é como fazer atividades físicas extremas e sentir a musculatura extenuada e tirar um tempo para descansar. A depressão, como o estresse, é um inimigo invisível. Até que alguém invente um relógio corporal para nos dizer que estamos chegando ao esgotamento emocional, não conseguiremos medi-lo. Sendo assim, não conseguimos avaliar quando a depressão está nos derrubando, afetando nossa disciplina comportamental e nos expondo a maus julgamentos e ações indesejáveis. O primeiro fator é o engajamento em atividades depressivas, o segundo é o seguinte: como nos comportamos sob a influência da depressão. Realizar atividades que nos causam depressão não é o mesmo que realizar atividades quando estamos em depressão. O primeiro é causa, o segundo, efeito. Esse efeito não é nem um pouco positivo. Sob a influência da depressão, ficamos inclinados a interações sociais inapropriadas, como falar demais, compartilhar informações pessoais íntimas e ser arrogantes. É menos provável que consigamos seguir as normas sociais. Por exemplo, ficamos com tendência a enganar. Somos menos úteis. Ficamos também mais agressivos. O esforço de conter nossa agressividade normal causa depressão. Do nosso autocontrole e os impulsos vencem. Ao contrário, também podemos nos tornar mais passivos quando nossos recursos intelectuais se desgastam. Somos mais facilmente persuadidos pelos outros e menos aptos a contra-argumentar. Basicamente, todos os impulsos naturais que tentamos dominar durante o dia ganham o potencial de chegar ao centro do palco conforme as horas passam e a depressão aumenta. Não quer dizer que isso vai se concretizar, mas eles estão de emboscada, esperando pelo gatilho certo. Um dos argumentos centrais deste livro é que nosso ambiente nos afeta de maneira poderosa, insidiosa e misteriosa. A depressão é um daqueles acasos ambientais. Não quero superestimar o impacto da depressão ou fazer parecer que é como se fossemos bombas relógio prontas a explodir no momento em que nossa assim chamada energia do ego chega ao fim. Como quando Hans Selye descobriu o estresse, em 1936, é fácil esquecer que houve uma época em que os médicos desconheciam a conexão entre o estresse e a resposta do corpo a toda demanda e as doenças. A depressão é uma nova maneira de ver o mundo e avaliar a exigência de nossos esforços constantes de autorregulação. Assim que abrimos os olhos pela manhã, novas opções de ação vêm imediatamente à nossa mente. É possível registrar nosso dia em termos de depressão. Não conseguimos medi-la ou quantificá-la, nem sequer temos consciência disso, mas podemos fazer uma lista muito útil do que nos causa, ou não, depressão. Passar um dia na praia sem problemas, sem preocupações a não ser espalhar o protetor solar provavelmente não nos traz depressão. Da mesma forma, fazer uma caminhada recreativa durante o dia inteiro não é uma atividade depressiva, apesar da demanda física. Tudo aquilo que fazemos por escolha, desde pintar o quarto do filho até visitar um amigo no hospital, em geral causa baixa depressão. Por outro lado, passar grande parte do dia no serviço de atendimento ao cliente por telefone, tentando heroicamente permanecer educado quando falhamos em localizar um pacote extraviado ou corrigir um erro na nota fiscal, provavelmente causa alta depressão. Manter a boca fechada quando ouvimos as bobagens propaladas por nosso cunhado ou pelo vizinho é de alta depressão. Qualquer esforço para conter nossos impulsos normais diante da obstinação alheia pode ser altamente depressivo. Ela cresce de forma incremental, portanto, no final do dia, não estamos no nosso melhor momento. Quando alguém reclama de um aborrecimento ou de um desapontamento que lhe causamos, pedimos desculpas, alegando: tive um dia difícil, ou estou exausto. Isso é o mais próximo que conseguimos chegar de uma avaliação da nossa depressão. Identificar os eventos que nos causam depressão nos dá um panorama mais claro de como podemos chegar alterados ao final do dia e de quanto nossa força de vontade está reduzida. Da mesma forma que monitoramos a
Em gestão de álcool, se formos dirigir, devemos estar atentos ao agir sob a influência da depressão. Essa pequena dose de autoconhecimento revela onde estão os riscos. Tomar decisões importantes no final do dia é um risco óbvio. Sendo assim, em vez de se reunir com seu consultor financeiro depois do trabalho para decidir onde aplicar seu dinheiro quando você está literalmente gastando uma energia que não tem mais, faça isso antes do primeiro evento depressivo do seu dia para tomar decisões de tanque cheio. Retornar do trabalho e enfrentar um ambiente doméstico frenético também pode ser arriscado. Se você passa pela porta e entra em choque com sua família porque os brinquedos estão no chão, a casa mais parece uma caverna bagunçada ou o cachorro precisa ser levado a passear. O irritante gatilho aqui é irrelevante. Conhece o poder da depressão. Existe a opção entre ficar contente por rever sua família e tornar a vida de todo mundo um horror. Com baixa disposição de vontade, você fará a escolha errada. A estrutura é nosso modo de superar a depressão. De maneira quase mágica, a estrutura desacelera a velocidade com que nossa disciplina e nosso autocontrole desaparecem. Quando temos estrutura, não é preciso fazer muitas escolhas, basta seguir o plano. O resultado final é que não nos sentimos esgotados tão depressa. Alan Mulally deveria saber disso intuitivamente quando criou suas reuniões de PRN altamente estruturadas às quintas-feiras. Executivos bem-sucedidos e obstinados têm muitas opções comportamentais em uma reunião. O que dizer, a quem desafiar ou interromper, em que termos reportar o progresso, o que omitir, quanto de cooperação ou de má vontade querem demonstrar. O volume de escolhas, mesmo em uma reunião com colegas já conhecidos, chega a ser anestesiante. A estrutura de Alan retirava todas essas opções de cima da mesa e, ao fazer isso, protegia a equipe de executivos da Ford de si mesmos. As reuniões de PRN começavam às 8 da manhã e frequentemente duravam várias horas. Se fosse permitido agir livremente, a depressão coletiva na última hora seria palpável. Estar presos às regras de Alan minimizava esgotamento, mantendo-os com o tanque cheio e no seu melhor desempenho, e eles nem sequer percebiam isso. Quando nos damos bastante estrutura, não precisamos de muita disciplina, porque ela nos dá isso. Não é possível estruturar tudo. Obviamente, nenhum ambiente é assim tão cooperativo, mas todos nós confiamos pelo menos um pouco nela. Por exemplo, a caixinha de pílulas. Com os 7 dias da semana é uma dádiva divina para milhões de pessoas que têm que tomar remédios diariamente. É o que resolve um dos maiores desafios no relacionamento médico-paciente, o compromisso do doente com o tratamento. Nós acordamos na quinta-feira e ingerimos o conteúdo do compartimento marcado quinta-feira, e está cumprido nosso compromisso com um esforço bem pequeno. Olhamos para a caixa de remédios como algo conveniente, mas, em outro nível, é um substituto da autodisciplina. Não temos que nos lembrar de tomar os remédios. Aquela caixinha faz isso por nós. Provavelmente nem nos damos conta de quanta estrutura injetamos em nossa vida para combater a depressão. Quando seguimos um ritual matinal inflexível, ou anotamos nossas reuniões numa agenda, ou paramos na mesma cafeteria antes de ir para o trabalho, ou arrumamos a bagunça da mesa antes de abrir o notebook para começar a escrever, estamos nos rendendo à rotina e queimando menos energia para agir disciplinadamente. Nossa rotina tomou conta disso para nós. Para mim, toda a minha estrutura diária ainda não é o bastante. Eu só uso calças caqui e camisetas polo verde para trabalhar, para dar um pouco de disciplina ao meu confuso gosto em moda. Pago uma pessoa para me telefonar apresentando minhas questões diárias, para disciplinar minha autoconsciência. Delego todas as decisões sobre minhas viagens a uma assistente, jamais questiono as escolhas dela, para disciplinar meu tempo. É uma equação irresistível. Quanto mais estrutura tenho, menos tenho com que me preocupar. A paz de espírito mais do que compensa algum sacrifício da minha autonomia. Eu calculo que nem todo mundo seja tão ávido para abrir mão do controle da própria vida como eu. Algumas pessoas são dissidentes. Elas se irritam com a imposição de qualquer regra ou rotina, como se tentar gerar internamente a própria disciplina fosse moral e esteticamente melhor do que obtê-la com uma estrutura externa. Entendi. Nós gostamos da nossa liberdade,
Mas, quando considero a vantagem comportamental proporcionada pela estrutura, minha única pergunta é: por que dizer não a um pouco mais de estrutura? Capítulo 17. Precisamos de mais ajuda, justo quando temos menos chance de consegui-la. Na intersecção em que a estrutura e o comportamento se encontram, existe um paradoxo. Confiamos na estrutura para governar as partes previsíveis da nossa vida. Sabemos os lugares em que somos obrigados a estar, as tarefas pelas quais somos pagos e as pessoas com quem nos encontraremos em breve. Está tudo lá na nossa agenda e na nossa cabeça e então, nos preparamos para isso. Temos a estrutura, a etiqueta, as regras do que é apropriado para nos orientar e instruir. Geralmente, sabemos como nos comportar quando vemos algo surgir no horizonte. E quanto a todos aqueles momentos de interação que nos pegam desprevenidos e não estão registrados em nossa agenda. O colega irritante, o vizinho barulhento, o cliente rude, o consumidor raivoso, a criança estressada e nosso parceiro afetivo desapontado que nos demandam atenção inesperadamente, quando não estamos nem preparados nem na melhor forma para responder corretamente. Se o momento se materializa diante de nós em uma hora do dia em que já estamos operando sob a influência da depressão, lamentaremos nossa reação. Aqui está o paradoxo: precisamos de mais ajuda, quando temos menos chance de consegui-la. Nosso ambiente está repleto de surpresas que disparam nossas respostas mais esquisitas e incomuns. Acabamos nos comportando contra nossos interesses. Com bastante frequência nem percebemos isso. Faltam-nos as ferramentas de estrutura para lidar com os desafios interpessoais mais desconcertantes. Se ao menos houvesse um aplicativo para isso, um alarme no celular para nos alertar: a situação está ficando estranha. Mantenha calma. Lembro-me de alguns anos atrás, quando meu amigo Derek perdeu inesperadamente o pai de 59 anos de idade depois de um procedimento cirúrgico de rotina. A morte do pai causou nele um forte impacto, mas depois de uma semana fora do escritório para consolar a mãe e cuidar das questões do espólio, ele retornou ao trabalho parecendo o velho Derek de sempre. Durante os 6 meses seguintes, porém, enfrentou uma série sem precedente de calamidades em sua carreira. Seus 2 principais clientes o deixaram. Seus 2 funcionários mais valiosos foram para a concorrência. Além disso, 2 projetos foram cancelados. Foram necessários 3 anos para que ele conseguisse se reestruturar e recuperar a receita e o status anteriores. Quando perguntei a Derek sobre esse buraco negro em sua carreira, ele respondeu: é uma história simples. Meu pai foi a primeira pessoa que eu amava que morreu. Fiquei em choque. Portanto, me comportava como um homem em choque. Negligenciei pessoas que eram importantes também. Ignorei prazos. Não retornava telefonemas. Rapidamente, as pessoas escolheram deixar de trabalhar comigo. Eu percebo isso agora, mas só por causa do prejuízo que causei a mim mesmo. Derek não estava racionalizando nem dando desculpas. Ele era um excelente profissional antes daquele período negro e voltou a sê-lo quando superou a situação. Os hábitos profissionais desleixados foram disparados pela morte repentina de seu pai e por sua inabilidade para lidar com a dor. Nossa sociedade oferece a estrutura para que possamos conviver com a perda de uma pessoa amada: funeral, período de licença, conselheiros, grupos de apoio, terapeutas, que nos explicam os 5 estágios da dor de Kubler-Ross. Derek não acreditou em nada disso ou não teve acesso a esse tipo de estrutura terapêutica. Ele só avaliou o drama depois do fato. Quando precisou de ajuda, fez tudo para não consegui-la. Aquela reunião horrível. Vamos deixar de lado o impacto que a morte inesperada de um de nossos pais pode ter sobre nós e falar mais sobre os desafios interpessoais mais comuns aos quais respondemos inadequadamente por estar sem estrutura. De que tipo de estrutura estamos falando? Deve ser uma estrutura simples para a. Antecipar que o ambiente vai nos causar um impacto, e b. Disparar em nós uma resposta inteligente, produtiva em vez de um comportamento tolo. Sugiro que essa estrutura simples seja uma variação das questões diárias, um processo que exija de nós uma autoavaliação do próprio esforço e que nos lembre de manter a autovigilância. É uma estrutura que altera profundamente nosso nível de atenção. Por exemplo, imagine que você tem que ir a uma reunião daquelas
chatas, sem objetivo e resultados, uma perda de tempo que você investiria. Muito melhor se continuasse a fazer seu trabalho real. Todos nós já passamos por isso. Você não está interessado nem em disfarçar como se sente em relação à reunião. Entra na sala exibindo uma expressão taciturna no rosto, sinalizando que preferiria estar em qualquer lugar, menos ali. Senta-se desleixadamente na cadeira, evita contato visual, fica rabiscando em um bloco de papel, fala somente quando é chamado e apresenta poucas contribuições. No final da reunião, você é o primeiro a correr para a porta. Sua meta era passar aquela hora se sentindo a última das pessoas e você conseguiu. Agora imagine que, ao final da reunião, você será testado só você. Com 4 perguntas simples a respeito dessa última hora. Eu fiz o meu melhor para ser feliz. Eu fiz o meu melhor para encontrar propósito. Eu fiz o meu melhor para construir relacionamentos positivos. Eu fiz o meu melhor para estar completamente engajado. Caso soubesse que faria essa autoavaliação final, o que teria mudado? Para aumentar sua nota em qualquer um desses 4 fatores. Eu já fiz essa pergunta para milhares de executivos. Algumas respostas típicas foram as seguintes. Eu entraria na reunião com uma atitude positiva. Em vez de esperar que alguém tornasse a reunião interessante, eu a tornaria interessante. Tentaria ajudar de alguma forma o líder da reunião em vez de ficar fazendo críticas a ele na minha cabeça. Eu teria me preparado com boas perguntas. Eu me desafiaria a aprender algo relevante naquela reunião. Tentaria construir uma relação positiva com alguém da sala. Prestaria atenção e deixaria de lado meu celular. Todo mundo tem boas respostas. Esse é o estímulo motivacional por saber que depois você fará uma autoavaliação. Isso é capaz de transformar o ambiente chato de uma reunião em uma competição entusiasmada consigo mesmo. É o que torna você super atento ao próprio comportamento. O espectro da autoavaliação dispara o desejo natural de conquistar um reflexo positivo a seu respeito, isto é, dar a si mesmo notas altas em felicidade, propósito, engajamento e construção de relacionamentos. Aquele comportamento autodepreciativo é desestimulante e se revela uma tolice. Aqui está a minha sugestão radical. De agora em diante, finja que você será avaliado ao final de cada reunião. Seu coração e sua mente lhe agradecerão por isso. A hora que você passa em uma reunião é um tempo de vida que nunca terá de volta. Se você assumir uma atitude infeliz, infelicidade é sua, não da empresa nem de seus colegas de trabalho. Por que desperdiçar essa hora comportando-se sem engajamento e de forma cínica? Ao assumir a responsabilidade pessoal por seu próprio engajamento, você dá uma contribuição positiva à companhia e ainda se desenvolverá como uma pessoa melhor. Pense nisso como uma pequena engrenagem mental para alterar seu comportamento. Geralmente, o teste é posterior ao evento depois de ter o comportamento, você o avalia. Já esse conceito de fingir que será testado ao final de cada reunião altera seu comportamento no presente. Não é enganação. Não é um artifício. É estrutura, daquele tipo em que as pessoas bem-sucedidas já sabem confiar intuitivamente. Como os advogados que nos julgamentos jamais fazem uma pergunta para a qual não saibam antes a resposta, você fará um teste cujas respostas corretas já conhece de antemão e foram dadas por você mesmo. Durante a hora que vai passar naquela temida reunião, estará proporcionando estrutura a você, mesmo no momento em que mais precisa disso. Capítulo 18. Perguntas de hora em hora. Por que parar? Por que não podemos emendar uma hora na outra e mais uma? Assim essa autoavaliação para o dia inteiro se tornaria nossa estrutura. Em qualquer situação, podemos viver em uma das 3 dimensões: passado, presente ou futuro. Quando nos engajamos na ideia de ser infeliz em uma reunião maçante, estamos agindo de 2 possíveis maneiras. Nenhuma delas positiva. Estamos revirando o passado, nos lembrando com lamento e frustração de todas as reuniões chatas anteriores das quais já participamos. Estamos pensando no futuro, perdendo a paz e sendo impacientes durante a reunião ou ficando desorientados com o desejo do que virá seguir. Quando sabemos que iremos nos autoavaliar mesmo que seja só de faz de conta, nós nos forçamos a viver no presente. Ficamos alertas, atentos e conscientes de nosso comportamento e do dos outros, porque sabemos que no futuro imediato teremos que prestar conta de nossas ações.
Ó, presente é o lugar ideal para estar. É onde nos modelamos como uma pessoa melhor. Não podemos fazer isso no passado, que já se foi. Não. Podemos fazer isso no futuro, que só existe em nossa mente e aonde as pessoas que nos importam ainda têm que chegar. Só podemos fazer isso no momento. Adaptar as questões diárias para questões de hora em hora cria uma estrutura poderosa que nos traz para o presente. Você se lembra de Griffin e do problema do gelo barulhento do capítulo 12. Um ano depois de ter resolvido essa questão, Griffin voltou a me procurar com um novo ponto a trabalhar. Griffin morava em Nova York, mas tinha uma casa de campo para os finais de semana em volta do lago de uma comunidade em New Hampshire, onde ao longo dos anos ele e sua esposa tornaram-se bons amigos de vários vizinhos, todos nascidos na região da Nova Inglaterra. Nas raras ocasiões em que essas pessoas visitavam Nova York, Griffin as convidava para que ficassem com ele, sua esposa em sua casa no Upper West Side. Os 3 filhos do casal já estavam crescidos e moravam fora, assim havia bastante espaço para os visitantes pernoitarem sem ninguém ficar mal acomodado. Griffin gostava de ser um anfitrião magnânimo até que surgiu uma questão imprevista. Griffin explicou assim: em New Hampshire, socializamos bastante com nossos vizinhos. É isso o que todo mundo faz no lago. Portanto, estávamos ansiosos para tê-los conosco em Nova York. São pessoas do interior, não da metrópole. Eles não nos visitam com muita frequência. Depois que o terceiro casal nos visitou, no entanto, fiquei cansado de passear com eles, repetindo mesmo roteiro pelos principais pontos turísticos da cidade: a Estátua da Liberdade, o local do atentado do 11 de setembro, o MoMA e o Museu de História Natural. Temos que passear pela High Line, Soho e Brooklyn, ver um musical, jantar em restaurantes da moda. Nova York é a nossa moradia principal, então quando vamos a um show da Broadway ou a um museu é porque queremos e não porque estamos passando pela cidade grande. Queremos ver tudo naqueles poucos dias. Fiquei mal-humorado com o último casal que nos visitou, não a ponto de romper a amizade, mas o suficiente para minha esposa comentar: outro casal viria visitá-los em breve para um final de semana prolongado de 3 dias e ele estava preocupado com o fato de que, ao longo da programação turística, pudesse estragar tudo revelando seus verdadeiros sentimentos. Em termos de depressão, o esforço de se controlar estava desgastando sua disciplina e ele poderia se tornar desagradável. Estava frustrado com a situação que ele próprio criará. Quanto mais os hóspedes ficavam, mais o convite gentil que ele fizera se transformava em uma invasão. A situação de Griffin não era muito diferente da perspectiva de entrar numa reunião aborrecida. Como você pode transformar um ambiente temido em uma experiência positiva? Griffin já estava autodisciplinado em relação às questões diárias. Ele acreditava naquela estrutura. Mude as questões diárias para de hora em hora, recomendei. Quando seus amigos de New Hampshire estiverem com você, avalie como está se saindo a cada hora, fazendo algumas perguntas precisas. Apenas uma questão basta, respondeu ele. Estou fazendo o meu melhor para desfrutar a presença dos meus amigos. Quando o casal chegou, Griffin estava pronto. As questões de hora em hora lhe ofereceram a estrutura para orientar seu comportamento, mantendo-o alerta e no momento presente. Assim, quando enfrentou a multidão na pizzaria da moda em Bushwick, fez fila para entrar no planetário do Museu de História Natural pela 3ª vez em 6 meses. O celular de Griffin, que ele havia acertado para vibrar de hora em hora, pontualmente, o lembrava de considerar uma questão bem simples: estou fazendo o meu melhor para aproveitar a presença dos meus amigos. Isso prosseguiu ao longo de todo o dia. Ele poderia passar no teste da autoavaliação de hora em hora ou fracassar. Seu relato a respeito do passeio turístico de 10 horas por Nova York foi o seguinte: eu esperava enfrentar uma maratona. Tinha imaginado um ritmo, iria começar forte e chegar quase caindo a linha final. Enquanto isso, o alarme do celular viria me salvar quando já estivesse realmente frustrado e odiando a situação. Não foi o que aconteceu. Depois de 3 ou 4 horas, eu estava mais forte, e não mais fraco. O celular vibrava, eu revia meu comportamento, me dava parabéns por estar me saindo bem e seguia em frente. No final do dia,
quando imaginei estar no auge da irritabilidade. Estava em velocidade de cruzeiro. Foi um ótimo dia. A história de Griffin parece desafiar a noção de depressão, mas faz sentido para mim. Saber que seria autoavaliado de hora em hora e querendo se sair bem significava que ele não tinha opção a não ser se divertir, ou então, falhar no teste que havia se proposto. A estrutura tirou a opção ser ranzinza do leque de possibilidades. Sem precisar escolher. Sem ter que se impor disciplina, não houve depressão. Outro ponto, quando decidimos nos comportar bem em nossos primeiros passos são bem-sucedidos, geralmente ganhamos um momentum de autorrealização. Griffin chamou isso de velocidade de cruzeiro, a partir do qual já não precisamos nos esforçar tanto para ficar bem. Como? Quando conseguimos ultrapassar as 4 primeiras horas de restrição alimentar, se pudermos lidar com os primeiros estágios da inibição dos impulsos, então os escorregões se tornam menos prováveis. Não queremos desperdiçar os ganhos do nosso investimento comportamental. O bom comportamento se torna aquele custo fixo que detestamos ter que sacrificar. Não pode ser simples assim. Evidentemente que sim. Quanto mais simples for a estrutura, mais provável é que consigamos nos manter firmes nela. As questões de hora em hora são realmente simples, abrangendo uma série de passos com passagens tão suaves entre um e outro que mal nos damos conta de estar em um processo. Pré-consciência. Geralmente, as pessoas bem-sucedidas são boas na antecipação dos ambientes em que seus melhores comportamentos entram em risco. Elas raramente caem na armadilha de uma negociação difícil, uma reunião aborrecida ou um confronto desafiador. Sabem no que estão entrando antes de passar pela porta da sala de reuniões. Na falta de um termo melhor, eu chamo isso de pré-atenção total, aquela sensação, como um atleta se concentrando no vestiário antes de entrar em quadra, de que logo será preciso estar em estado de hiperatenção. Compromisso. As pessoas bem-sucedidas não ficam indecisas diante de um plano de ação. Escolher as questões de hora em hora como estrutura e articular as perguntas específicas é um instrumento de engajamento certamente bem melhor do que ter esperança de que tudo vá dar certo. Essa é a diferença entre refletir sobre um objetivo e escrevê-lo no papel. Consciência. Ficamos mais vulneráveis aos caprichos do ambiente quando ignoramos o impacto deles sobre nós. As questões de hora em hora, impostas à nossa consciência com regularidade precisa, neutralizam a ignorância e nos tornam entusiasticamente alertas. Não temos tempo para esquecer a situação ou acabar distraídos de nosso objetivo, porque a próxima autoavaliação ocorrerá dentro de 60 minutos. Avaliação. Dar notas ou qualificar nosso desempenho adiciona reflexão. A consciência é um poderoso multiplicador da atenção total. Realizar uma atividade dentro dos limites da própria privacidade é diferente de fazê-la sob o olhar observador de um supervisor. Tomamos mais consciência do que estamos fazendo quando somos observados e avaliados, e agora estamos observando e avaliando a nós mesmos. Repetição. A melhor parte das questões de hora em hora é sua frequência, do tipo, termine e comece de novo. Se nos dermos uma nota ruim no segmento de 1 hora, temos a chance de nos sair melhor na hora seguinte. Uma combinação comportamental é construída dentro da estrutura. As questões de hora em hora têm uma utilidade específica de curto prazo. Seria impraticável e exaustivo, e sem dúvida, depletivo confiar nelas para desafios comportamentais de longo prazo, como se transformar em uma pessoa mais agradável. Apesar da aguda autoconsciência exigida para se tornar melhor, autoavaliações diárias e semanais são mais do que suficientes para um objetivo que recompensa a persistência e a consistência. Você responde às suas questões diárias a cada noite. Gradualmente colhe os benefícios meses mais tarde. Não é uma conversão religiosa da noite para o dia. Você está em um jogo longo. As questões de hora em hora são para o jogo rápido, quando precisamos de um choque de disciplina para restringir nossos impulsos comportamentais por um período de tempo definido. 2 situações universais me vieram à mente. Lá está aquele acontecimento ameaçador, não apenas uma reunião aborrecida ou final de semana com hóspedes, mas qualquer ambiente que nosso pessimismo inerente possa apertar o gatilho de nossos comportamentos descuidados e desagradáveis durante o evento.
Pode ser a gentileza artificial envolvida em um processo de demissão ou o feriadão tenso com a família estendida ou uma conversa desapontadora na reunião de pais da escola do seu filho. Se participarmos desses momentos sem a estrutura para dar disciplina ao que iremos dizer e fazer, nosso pessimismo vai se tornar uma profecia autorrealizada, aumentaremos o mal-estar que antecipamos. As questões de hora em hora são um tipo de estrutura para dissipar o pessimismo. É nossa escolha. Existem também as pessoas aquelas que nos colocam fora do jogo por causa de sua personalidade ou comportamento. Pode ser a colega com a voz alta e estridente ou alguém do serviço de atendimento aos clientes, repetindo a mesma resposta inútil de 6 diferentes maneiras, ou aquele doutor sabe tudo pomposo do conselho da escola local, ou o sujeito com 20 produtos na fila expressa para no máximo 10 itens do supermercado. Nós já encontramos essas pessoas antes. Mesmo assim, ainda deixamos que elas nos perturbem. Nesses breves momentos em que ficamos vulneráveis à estupidez e à intransigência de outro ser humano, as questões de hora em hora podem nos proporcionar um novo e recém-descoberto suporte. Está aqui uma ironia. Eu não confio nas questões de hora em hora para eventos ameaçadores e pessoas irritantes. Bem ao contrário. Meu desafio é lidar com eventos de que realmente estou na expectativa e com pessoas das quais realmente gosto. Vamos considerar, por exemplo, a perspectiva de um jantar em um restaurante de primeira linha na companhia dos meus 10 clientes favoritos. Não conheço muita gente que teria medo desse tipo de evento. Nem eu tenho. Meu desafio nesse ambiente se refere ao excesso de satisfação e controle do apetite. Na melhor das circunstâncias, preciso de ajuda para me manter imune às tentações da boa mesa. Não estou sozinho nessa fraqueza. Mas numa atmosfera festiva com pessoas legais fico ainda mais vulnerável. A situação é feita sob medida para que eu abandone a disciplina e abuse da autoindulgência. Isso sempre ocorre no final do dia, quando a depressão está em alta. A comida e a bebida fartas criam a oportunidade. Todo mundo ao meu redor está alegre, o que aumenta ainda mais a minha satisfação e, além disso, reduz meu autocontrole. Eu digo a mim mesmo, a vida é boa, então, por que não aproveitar o momento e deixar para lamentar depois? Para mim, esse ambiente é puro combustível. Eu me torno a prova viva de que precisamos de mais ajuda quando é pouco provável que a encontremos. É nesse instante que as questões de hora em hora chegam para me salvar. Como fico vulnerável nesse tipo de situação, então me armo com o máximo de estrutura em que posso pensar. Digo a mim mesmo que não irei comer aquela maravilhosa sobremesa. De vez em quando, faço um pacto com a pessoa sentada ao meu lado. Nenhum de nós dois irá sucumbir à tentação dos doces. Às vezes, como Ulisses colocando cera no ouvido de seus marinheiros, peço ao garçom que me ignore, caso eu peça sobremesa. O elemento estrutural mais importante, no entanto, continua a ser o mesmo. Eu me testo a cada hora com a pergunta: estou fazendo o meu melhor para aproveitar a companhia de quem está aqui em vez da atenção ao que está sendo servido? Nem sempre consigo me formar summa cum laude. Em alguns jantares, eu acabo comendo a sobremesa. Não me esqueço, porém, de continuar a me avaliar de hora em hora para me lembrar de que não sou uma vítima inconsciente do meu ambiente. Qualquer que seja meu comportamento, estou sendo indulgente e fazendo uma escolha consciente, com os olhos bem abertos. Mesmo quando me dou notas apenas medianas, há o ganho de aumentar minha autoconsciência. Quanto mais eu confio nesse tipo de autoavaliação para situações específicas, mais forte fica a minha consciência até que o comportamento se incorpore a mim mesmo. Essa é uma mudança significativa e duradoura com a qual passarei a viver. Capítulo 19. O problema com o bom o suficiente. Não há nada absoluto em mudanças comportamentais. Nunca conquistamos a perfeita paciência, ou generosidade, ou empatia, ou humildade. Você escolhe a virtude. Não é algo de que devamos nos envergonhar. O melhor que podemos esperar é ter consistência em nossos esforços, a persistência na luta, o que faz com que as outras pessoas sejam mais benevolentes com nossas deficiências. Por exemplo, sua amiga normalmente pontual está atrasada para o almoço que vocês agendaram. Ela finalmente chega, desculpando-se profusamente por ter feito você esperar.
Você guarda esse atraso registrado como se fosse um grande demérito contra ela no relacionamento entre vocês. Ou você a perdoa, lembrando que os atrasos são raros no comportamento dela. Eu suspeito, como a maioria das pessoas, que você vai perdoá-la. Você atribui a ela a reputação de pontualidade por causa de seu histórico. E não apesar de ter havido um atraso dessa vez. Um lapso solitário não tira a virtude de sua amiga e seu esforço consistente a destaca. Trocando de lugar com sua amiga, você esperaria o mesmo. Você reconhece que não existe uma reputação integralmente merecida, nem mesmo no mais santo. Entre nós, todos nós pisamos na bola de vez em quando. O que é preocupante é quando nossos esforços param, nossos lapsos se tornam mais frequentes e começamos a desgastar nossa reputação. É aquele momento perigoso em que passamos a nos contentar com o bom suficiente. Não que isso seja ruim. Em muitas áreas da vida, buscar a perfeição é uma trajetória tola ou, no mínimo, um mau uso do seu tempo. Não precisamos gastar horas experimentando todas as mostadas disponíveis na prateleira gourmet do supermercado para encontrar qual delas é absolutamente a melhor. Uma marca boa o suficiente basta para o nosso sanduíche. Em muitas questões, podemos suspender nossas faculdades hipercríticas e encontrar satisfação com aquilo que é simplesmente bom. O economista Herbert Simon chama esse conceito de satisfação mínima nossa tendência a comoditizar as escolhas diárias porque a busca por aquela última porção de melhoria não vale nosso tempo ou esforço. É porque isso não trará um aumento significativo da nossa felicidade ou satisfação. Agimos assim com nossas escolhas de pasta de dentes ou de detergente, de livros românticos ou de comida japonesa para entregar em casa. Também fazemos assim escolhas que aparentemente deveriam ser mais críticas, como o banco em que depositamos nosso dinheiro ou o cartão de crédito que usamos. Da mesma forma com o nosso contador e advogado e também com o dentista, o oftalmologista e o médico da família. Fazemos escolhas aleatoriamente, não com base em uma busca sistemática pelo melhor de cada categoria. Eu ouso dizer que ficamos com o bom o suficiente também ao escolher onde vivemos. Todo mundo se agarra à questão do clima, mas se isso realmente importasse, todos nós moraríamos em San Diego, a meteorologia mais confiável dos Estados Unidos, ou em Boulder, no Colorado, onde fazenda sol 310 dias por ano. Até para escolher nosso ambiente, a vasta maioria das pessoas decide-se pelo bom o suficiente. Nós nos tornamos um pouco mais seletivos quando nossa autoestima entra na questão, como ao decidir em qual faculdade se inscrever, ou nossa sobrevivência pode ser ameaçada, como ao escolher um neurocirurgião. No entanto, considerando que menos de 2% de nós se inscreve nas 100 melhores faculdades e que os cirurgiões de segunda linha têm também uma ótima clientela, mesmo nessas decisões costumamos ficar com o bom o suficiente e, em geral, tudo corre muito bem. Nossas vidas não são destruídas porque Yale nos rejeitou ou nosso cirurgião não recebeu o Nobel de Medicina. O problema começa quando nossas atitudes boas o suficiente vão além das nossas escolhas de mercado e invadem o que dizemos e fazemos. A mostarda para o sanduíche pode ser boa o suficiente. Entretanto, no domínio interpessoal, estamos falando sobre a maneira como um marido trata sua esposa ou um filho se relaciona com o pai idoso ou como um amigo de confiança responde à confiança depositada nele e contentar-se com o que é bom o suficiente é rebaixar o critério. A satisfação mínima aqui não é uma das opções. Isso não satisfaz nem é o suficiente. É desapontador, cria estresse onde devia haver harmonia e, levado ao extremo, acaba por destruir relacionamentos. Vamos abordar a seguir 4 ambientes que disparam o gatilho dos comportamentos bons o suficiente. 1. Quando nossa motivação é marginal. De muitas maneiras, este livro é para as pessoas que têm uma motivação marginal. Isto é, seres humanos normais, como eu e os executivos com quem faço coaching. Provavelmente, você também. Na teoria, as pessoas completamente motivadas não precisam de ajuda para encontrar a disciplina e a estrutura para realizar suas tarefas, como no nosso caso. Neste livro, Mudar para Melhor, o conceito de bom o suficiente não entra no vocabulário dessas pessoas. Nós sabemos como é a aparência da alta motivação. Qualquer pessoa que tenha participado de um casamento requintado já viu isso. Pela alegre
Obsessão, a atenção aos detalhes, a recusa em aceitar o bom o suficiente. A força de vontade para caber em um vestido de casamento 2 número menor do que seu corpo, nada supera a motivação de uma noiva que prepara o dia da festa. Pense na motivação de Michael Phelps enquanto treinava para suas 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim. E então, multiplique por 2. Se fosse possível engarrafar essa energia, não haveria necessidade de capítulos chamados O Problema com o Bom Suficiente. Nós imediatamente reconhecemos esse nível de motivação, mesmo que seja mais suave, no esforço extraordinário feito pelos outros. Vamos dizer, um assistente que permanece no escritório até mais tarde enquanto você já se encaminha para casa, ou a criança que vai direto para o quarto fazer a lição de casa em vez de se instalar na frente da televisão. Nós notamos e admiramos esses comportamentos porque é inspirador ver as pessoas rejeitando o abraço sedutor do bom o suficiente. Nós também sabemos com que se parece a motivação marginal, embora estejamos menos alertas para esses comportamentos em nós mesmos. Ocorre em todos aqueles momentos em que nosso entusiasmo para realizar uma atividade fica entorpecido ou comprometido e ficamos mais vulneráveis à mediocridade. A habilidade é o coração pulsante da alta motivação. Quanto mais habilidade você tiver para realizar a tarefa em questão, mais fácil fica fazer um bom trabalho. Quanto mais fácil é fazer um trabalho, mais você gosta de realizá-lo. Quanto mais você gosta de fazer aquilo, mais alta é sua motivação para continuar a realizar aquela atividade, mesmo que a tarefa seja mentalmente exaustiva, como solucionar um problema técnico desafiador, ou fisicamente exigente, como nadar incansavelmente em alta velocidade na piscina, ou até perigosa, como escalar uma montanha. Se formos muito bons naquilo, saltamos na direção da tarefa apesar dos custos e dos riscos. Faz sentido que sejamos altamente motivados a realizar aquilo em que temos mais habilidade. O bom desempenho nos traz bom feedback, nos colocando constantemente no ciclo de estímulos positivos. Quando ganhamos bastante na mesa de pôquer, continuamos a jogar. A nossa pilha crescente de fichas é um feedback inequívoco nos dizendo para permanecer sentado ali. No entanto, geralmente nós negligenciamos o outro lado da moeda, as situações em que nossa falta de habilidade praticamente predetermina motivação marginal. Desconhecemos a conexão direta existente entre baixa habilidade e baixo entusiasmo até que alguém nos aponte isso. Uma vez, eu perguntei a um CEO meu cliente, o que eu faria feliz? Jogar golfe melhor. Ele respondeu sem hesitação. Não sei o que eu esperava que ele dissesse, talvez algo profundo sobre a paz mundial ou sobre o fim da fome, mas, entre os meus clientes bem-sucedidos, ele não foi o primeiro a ser obcecado por golfe. Você é bom nisso? Quis saber. Não muito. Não passo vergonha quando jogo, mas nunca melhoro. Que idade você tem? Perguntei. 58. Você foi um bom atleta no ensino médio, continuei. Na melhor hipótese, fui medíocre. Eu era da equipe de natação. Você gostava de treinar. Eu preferia sair com os amigos para me divertir. Bom, você está com mais de 50, nenhum atleta na história ficou melhor do que era antes dessa idade. Você diz que não tem excelente coordenação entre olhos e mãos, portanto lhe falta uma habilidade inata para esse jogo. Além disso, você odeia treinar, o que é crucial para melhorar. Isso resume bem sua situação. Ele balançou a cabeça positivamente. Meu conselho é que você aproveite o golfe e pare de se preocupar sobre ficar melhor. Jogar golfe melhor não está no seu futuro. Basicamente, eu disse a ele para se conformar com o bom o suficiente. O que pode parecer uma contradição com este capítulo inteiro, exceto por um fator significativo, quando nossa falta de habilidade reduz drasticamente nossa motivação para uma atividade, aceitar alguma forma de bom o suficiente é uma opção perspicaz. Não é o ideal, mas é melhor do que se autoenganar ou levar os outros a criar a expectativa de um ótimo desempenho e desapontá-los com algo medíocre. A motivação marginal produz um resultado marginal. É interessante como essa ideia ainda nos surpreende. Também subestimamos como a qualidade de nossas metas afeta a nossa motivação. Falhamos com as resoluções de ano novo porque nossos objetivos quase sempre se referem a questões marginais e, então, nós os buscamos com motivação marginal, em vez de focar em questões
Essenciais, digamos, sair de um emprego horroroso, nós definimos. Alvos vagos, amorfos como fazer um curso, ou viajar mais. Uma meta. Marginal conduz a esforços marginais. Finalmente, não apreciamos como nossa motivação pode se tornar marginal tão logo alcançamos os primeiros sinais de progresso. É sedução invisível do bom o suficiente se alimentando sozinha. Vejo isso acontecer de vez em quando com meus clientes individuais. Eles começam com alta motivação e desanimam um pouco depois de 6 ou 8 meses de progresso firme em suas metas interpessoais. Acham que já resolveram o problema e podem parar de dar tanto foco aos relacionamentos. É meu trabalho dizer a eles que aquela visão que tiveram da linha de chegada é uma miragem. Não são eles que determinam se já se tornaram melhores. São as pessoas ao redor deles que podem dizer isso. Quando eles admitem essa realidade, a motivação se renova e voltamos ao trabalho. Em resumo, se a sua motivação para uma tarefa ou objetivo estiver comprometida de alguma maneira, seja por falta de habilidade, por não estar levando aquilo a sério ou porque você acha que o ponto em que chegou já está bom o suficiente, não aceite isso. Encontre algo para mostrar ao mundo quanto você se importa, e não com um pouco. 2. Quando seu trabalho é pro bono. Eu já declarei minha admiração por Frances E. Selby, mas um momento na carreira dela surge como ponto alto em comportamento modelador. Há alguns anos, Frances recebeu um convite da Casa Branca, mas a data conflitava com a palestra que já havia agendado em um pequeno grupo não lucrativo em Denver. Para a maioria das pessoas isso não seria um dilema. Uma reunião com o presidente da República ou uma palestra gratuita em Denver. Nós telefonaríamos para Denver, explicaríamos a situação. Ofereceríamos para reagendar ou prometeríamos tentar no ano que vem. Afinal de contas, era uma atividade pro bono. Estamos fazendo um favor ao pessoal de Denver. Eles vão entender isso. Frances teve outra abordagem. Ela disse à Casa Branca que não poderia comparecer, já tem um compromisso, disse. Eles estão esperando por mim, o máximo de tudo, a cereja em cima do sundae inteirinho, Frances. Jamais contou ao grupo de Denver a respeito do convite da Casa Branca. A maioria de nós acredita que agiria com a mesma integridade de Frances E. Selby, mas a experiência indica o contrário. Quando nos encontramos em uma posição em que temos uma desculpa para fazer menos do que o nosso melhor, quantos de nós se agarram à questão do pro bono como uma eterna justificativa? Por pro bono, não quero dizer apenas que os outros não estão pagando por nossa expertise, como advogados poderosos que representam organizações não lucrativas de graça, mas que estamos realizando aquela atividade voluntária por escolha pessoal, seja ser técnico do time de futebol na escola, seja lavar os pratos na entidade que distribui sopa gratuitamente ou fazer mentoria com adolescentes em vulnerabilidade socioeconômica no ginásio local ou concordar em realizar uma palestra. Nós criamos equivalências causais entre ser voluntário e nosso grau de comprometimento. Achamos que, porque erguemos nossa mão nos voluntariando para ajudar, podemos erguê-la também para cair fora nos momentos inconvenientes. É assim que nossas melhores e mais nobres intenções se degradam em resultados apenas bons o suficiente. É assim que nossa integridade fica comprometida. A integridade é uma virtude do tipo tudo ou nada, assim como não se fica metade grávida, também não existe metade íntegro. Temos que mostrá-lo em todas as atividades que realizamos. Não precisamos de integridade para vivenciar nossos melhores compromissos, aqueles em que há uma recompensa óbvia por cumprir ou fazer o nosso melhor. Verdadeiro teste é entregar alto desempenho em nossos compromissos. Mais estúpidos aqueles que, de início, nem queríamos realizar, mas com os quais acabamos nos comprometendo. Sabemos que isso é o correto a ser feito, mas quando pegos em um ambiente desafiador estamos cansados. Ou além dos limites, temos opções melhores, vai acabar custando mais do que imaginamos. A Casa Branca está chamando com um convite glamouroso, avaliamos mais a situação do que as pessoas que estão contando conosco. Em resumo, pro bono é um adjetivo, não uma desculpa. Se você acha que fazer um favor às pessoas justifica oferecer menos do que o seu melhor, não está fazendo nada de bom a ninguém, inclusive a si próprio. As pessoas esquecem sua promessa e lembram o seu desempenho. É como um restaurante que doa comida a um abrigo de moradores de rua, mas
Entrega alimentos com prazo de validade vencido e restos que as pessoas famintas mal conseguem engolir. O dono do restaurante pensa que está sendo generoso, mas essa doação é apenas melhor do que nada. E isso nem chega perto do bom o suficiente, e bom o suficiente, depois que fizemos uma promessa, nunca é bom o suficiente. 3. Quando nos comportamos como amadores. Depois de trabalhar por um ano com meu cliente Dennis, escutei relatos fantásticos sobre o seu progresso. Sua questão era o problema mais comum entre executivos bem-sucedidos, a incansável necessidade de ganhar. Quando o encontrei pela primeira vez, essa característica manifestava-se em um estilo verbal combativo, em que ele era sempre o advogado de acusação, deixando seus pares e subordinados na defensiva. Ele não agia assim com o CEO nem com os clientes importantes, o que acrescentava as desagradáveis qualidades da hipocrisia e da velhacaria. A reputação de vencer a qualquer custo de Dennis. Ele melhorou rapidamente sua necessidade de vencer, aplicada a se aprimorar em vez de humilhar os colegas de trabalho, com certeza ajudou. Mas Dennis não estava feliz. Em nossos telefonemas regulares de avaliação, estava sempre reclamando de sua esposa. Podia não ser cavalheiresco da parte dele, mas parecia que discutiam do momento em que ele chegava em casa à noite até a hora em que saía para ir trabalhar na manhã seguinte. O escritório se tornou um santuário para ele. Seu lar, uma casa no subúrbio com 3 filhos jovens, era uma zona de guerra matrimonial. Geralmente não me envolvo com as questões domésticas dos meus clientes, mas a disparidade entre a nova postura de Dennis no trabalho, ser cortês, tolerante e pensar antes de falar, e o que ele descrevia em sua casa foi difícil de ignorar. Eu o tinha visto se transformar ao longo do ano em um homem com paciência zen budista. Tinha se tornado especialista em praticar o Edafê antes de falar. Não precisava mais assegurar sua dominância em toda a situação. Alegremente, ele se deixava passar por bobo. De vez em quando, mas não em casa, aparentemente. Na próxima vez em que nos encontramos pessoalmente, eu perguntei sobre isso. Por que o ambiente profissional puxava o gatilho de seus melhores comportamentos enquanto sua própria casa trazia à cena o velho Dennis? No trabalho, tenho que ser profissional, ele disse. Seu feedback me ensinou isso. E o que dizer em casa? Quis saber. Está tudo certo ser amador com sua família. Dennis ficou perplexo e em silêncio. Eu tinha atingido um nervo. As lágrimas começaram a correr de seus olhos. Não quis ser duro com ele. Quando Dennis usou a palavra profissional, isso explicou todos aqueles comportamentos inadequados que eu havia visto ao longo dos anos. Quem entre nós já não observou que no nosso ambiente doméstico agimos de maneira que nunca toleraríamos no escritório? Alguns desses comportamentos são bobagens que não prejudicam ninguém, como ficar distraído ou fazer tudo mecanicamente. Outras atitudes já são mais estressantes. Ficamos afastados, taciturnos, isolados, antissociais e raivosos. As carreiras entram em colapso quando levamos esses comportamentos de casa para o escritório. Portanto, não os levamos. É fácil entender por quê. No trabalho, temos todo tipo de estrutura à disposição para manter a postura profissional, algumas formais, como as avaliações de desempenho e reuniões regulares, e outras informais, como um pouco de fofoca online ou um pouco de conversa no canto do cafezinho. Existe ainda o poderoso motivador do dinheiro, status e poder. E manter o emprego, claro. Em casa, morando sozinho ou em família, a estrutura e os motivadores desaparecem. Estamos livres para ser quem quisermos. Nem sempre escolhemos ser só o melhor. Era isso que estava acontecendo com Dennis. Ele era um profissional que sempre buscava os mais altos padrões. Na vida familiar, porém, se contentava com o bom o suficiente. Ele trabalhou arduamente para se tornar uma pessoa melhor no escritório, mas nunca estendeu esses esforços para sua esposa e filhos, pessoas que presumivelmente eram mais importantes para ele do que seus colegas de trabalho. A ideia de ser um pai ou marido amador foi difícil para Dennis aceitar. Isso não fazia parte da pessoa que ele queria ser. Daí as lágrimas. A maioria de nós cai nessa armadilha do profissional versus o amador. Diariamente, sem perceber, e não apenas quando vamos de casa para o trabalho.
Nós alternamos entre profissional e amador também no trabalho. Geralmente em áreas que não refletem aquilo que acreditamos ser. Eu me lembro de uma palestra que fiz durante um evento corporativo de uma companhia de serviços de assistência à saúde. O CEO falou antes de mim por 45 minutos. Ele não era muito bom. Leu seu discurso, escrito por um assistente, passou vários slides no telão, raramente olhou para ver-se. Alguém estava prestando atenção, não alterou o tom de voz em momento. Algum nem tentou seduzir a audiência com alguma observação improvisada. Não era difícil falar depois dele, como eu poderia me expressar modestamente, mas eu chacoalhei o auditório. Eu circulava no palco, me misturava com a plateia, fazia as pessoas se mexerem, responderem a perguntas, rirem e cumprimentarem umas às outras. É minha resposta habitual da plateia. É isso que eu faço para viver. Eu me empenhei. Eu tentei. E funcionou. Depois disso, o CEO me brindou com um cumprimento enviesado. Disse que gostara do meu desempenho, e então, acrescentou, mas você é um palestrante profissional. Posso entender por que você é melhor do que eu. Nisso, ele estava me dizendo que fazer palestras não era parte de sua verdadeira ocupação como CEO. Ele havia isolado essa atribuição das suas outras responsabilidades. Como CEO, ele se considerava totalmente profissional. Como palestrante, ele se autodenominava um amador. Satisfeito em ser bom o suficiente nisso, e francamente, ele não foi além disso. Ele estava se programando para a mediocridade. Todos nós fazemos isso. Nós isolamos as partes em que somos bons, daquelas em que não nos saímos tão bem e lidamos com os pontos fortes, como se fossem nosso eu real. As fraquezas são uma aberração, elas pertencem a um estranho, alguém que recusamos a reconhecer como parte de nós. É assim que conferimos status de amador a nós mesmos e garantimos nossa licença para ser bons apenas o suficiente. Em resumo, nós somos profissionais no que fazemos e amadores naquilo em que queremos nos tornar. Temos que acabar com essa distinção equivocada ou, pelo menos, diminuir a distância entre profissional e amador para nos transformar na pessoa que queremos ser. Ser ótimo em alguns pontos não exime você de ser tão bom naquelas outras questões. 4. Quando temos questões de conformidade. As pessoas têm questões de conformidade por duas razões, ou porque acham que têm um modo melhor de realizar uma tarefa, a clássica síndrome da necessidade de vencer, ou porque não estão dispostas a se comprometer integralmente quando se trata de obedecer às regras comportamentais dos outros, a clássica síndrome do isso não foi inventado aqui. Com frequência, esse desalinhamento degrada a situação, em vez de torná-la melhor. Não há lugar em que as questões de conformidade sejam mais óbvias do que na relação entre médico e paciente. Por exemplo, há alguns anos, Richard, um dos meus sócios na consultoria de coach, foi submetido a uma cirurgia para implantar 3 marcapassos cardíacos. A operação foi um sucesso. Como parte da recuperação, Richard trabalhou num programa de perda de peso com seu médico para eliminar um pouco dos 20 quilos que havia ganhado desde que se formara na faculdade. 20 quilos foi a meta que eles combinaram, nada extremo ou pouco realista. O plano da dieta era suave controle de porções, redução de carboidratos e queijos, além de mais frutas frescas e vegetais, tudo isso combinado com uma caminhada diária de 40 minutos. Richard perdeu 5 quilos. Rapidamente, em seguida estabilizou o peso e depois recuperou alguns quilos. É aqui que ele está até hoje, na casa dos 45 anos, contentando-se com meias medidas em vez de fazer todo o possível para se manter vivo e com saúde. Não é igual a quando você ou eu falhamos em perder aqueles proverbiais últimos 5 quilos, o peso da vaidade do qual é tão difícil de se livrar porque parece que nosso corpo gosta dele. A perda de peso de Richard não tem nada a ver com vaidade. A dieta tem que ser feita por causa de um sério evento cardíaco. A saúde dele depende do engajamento nesse programa. Mesmo assim, ele parou na metade do caminho e não avançou mais. Ele decidiu que perder 5 quilos já estava bom o suficiente. Admitindo ou não, todos nós temos questões de conformidade. Nós todos resistimos às orientações sobre como devemos nos comportar, mesmo que seja para nosso próprio bem ou que saibamos que nossa falha de engajamento vai desapontar alguém.
Um amigo compartilha conosco um segredo com o aviso de que aquilo deve ficar estritamente entre nós, apesar da nossa promessa de não contar nada para ninguém. Fazemos uma exceção boa o suficiente para nosso parceiro afetivo, nosso amigo, dizemos para nós mesmos. Com certeza não quis incluir a pessoa com que vivemos. Nosso filho quebra um objeto valioso. Antes de admitir o que aconteceu, a criança nos faz prometer que não ficaremos bravos. Nós contemos a raiva na hora, mas aguardamos por alguns dias, descarregando-a no filho de maneiras indiretas. Essa é, por fim, a bênção definitiva por não nos conformarmos com bom o suficiente. Quando mergulhamos integralmente na mudança comportamental adulta com 100% de foco e energia, nós nos transformamos em uma força irresistível em vez de ser aquele objeto irremovível. Começamos a transformar nosso ambiente em vez de ser alterado por ele. As pessoas ao nosso redor percebem isso, e então nós nos tornamos o gatilho. Parte 4. Nada de remorsos. Capítulo 21. O ciclo do engajamento. Qual foi a mudança comportamental mais memorável que você já realizou em sua vida adulta? Fiz essa pergunta a centenas de pessoas que conseguiram eliminar um mau hábito. Quando coloquei a questão para Amy, executiva experiente de 51 anos de uma empresa de médio porte, ela imediatamente deu crédito à decisão de parar de fumar. Não é exatamente o que eu estou buscando, comentei. Abandonar o cigarro é difícil e admirável, mas o ato de fumar, além de não ser saudável, tem sido socialmente desprezado. Há muita pressão para o fumante parar. Estou procurando por uma mudança comportamental voluntária que tenha tornado melhor a vida de outras pessoas. Por que você se tornou uma pessoa melhor? Amy pensou um pouco. Ser mais agradável com a minha mãe vale. Era mais perto disso. Amy descreveu um relacionamento entre mãe e filha muito próximo, talvez próximo demais. A mãe dela estava com 70 e tantos anos e as duas se falavam diariamente. Só que a conversa era focada em briguinhas mesquinhas e mordazes. Mãe e filha estavam envolvidas em um jogo de ganho zero com o objetivo de provar que uma estava certa e a outra, errada. Amor de alfinetadas, era como Amy chamava aquilo. Um dia, lembrou-se da mortalidade da mãe e se deu conta de que nenhuma das duas estava ficando mais jovem. Foi o gatilho para Amy decidir fazer uma trégua. Não comentou nada com a mãe sobre isso. Simplesmente se recusou a entrar de novo naquelas escaramuças verbais. Quando a mãe fazia alguma observação maldosa, Amy simplesmente a deixava no ar como uma nuvem nociva, esperando que desaparecesse por falta de atenção. Com a filha sem vontade de retribuir, a mãe logo parou de cutucar. E vice-versa. O que você conseguiu não foi pouco, comentei, cumprimentando Amy por uma conquista mais notável do que parar de fumar. Pedi a Amy para imaginar todas as férias em família, os jantares de final de ano, as festas de aniversário e as viagens de carro que poderiam ser menos turbulentas se as pessoas agissem como ela declarassem uma trégua com as pessoas amadas. Você mudou o roteiro das duas pessoas, não apenas o seu. Isso é algo de que se orgulhar. Algumas pessoas se equivocam nessa questão. Lembram-se de uma grande decisão de carreira ou de uma epifania e confundem isso com mudança comportamental. Um executivo financeiro citava seu primeiro ano na faculdade de Direito, quando sabia que, diferentemente do pai dos irmãos, não queria ser advogado. Foi um momento de clareza que disparou tudo o que aconteceu a seguir e deixar a faculdade de Direito e se tornar analista financeiro. Isso, no entanto, é uma encruzilhada do caminho, não uma mudança comportamental. Da mesma maneira foi com o negociante de arte que, com o rosto sério, descreveu o momento em que percebeu que nem todo mundo olhava para um problema com o meu ponto de vista. Isso é uma percepção, e jamais a única possível, e, embora tenha mudado profundamente o modo como ele passou a lidar com os outros, isso ainda é uma percepção, e não uma mudança de comportamento em si. Um bom número de pessoas saudáveis me contou sobre seus triunfos na disciplina física e no rigor mental, correr uma maratona, erguer 136 quilos, retornar à faculdade para tirar mais um título, aprender as artes da panificação, descobrir como meditar. De novo, são exemplos louváveis de
Autoaprimoramento nem um pouco descartáveis, mas, a menos que fazer. Pão ou meditar tenha mudado seu comportamento em relação aos outros. Além de acalmar você como se tivesse tomado um comprimido de Valium, não era esse tipo de melhoria nos relacionamentos interpessoais que estava esperando ouvir. Nesse caso, as pessoas tinham adotado uma atividade valiosa, mas não havia mudança de comportamento. A maioria das pessoas ficou perplexa. Não conseguiam se lembrar de nenhuma mudança. Pergunta rápida: qual foi a mudança comportamental mais memorável que você já fez? O branco que houve na memória das pessoas não me surpreendeu. Acontece o mesmo com a maioria dos meus clientes individuais na nossa primeira sessão de coaching. Não importa quão autoconscientes ou alertas para o ambiente possam estar essas pessoas bem-sucedidas, a necessidade de mudança comportamental não está no radar delas até que sejam colocadas diante das evidências, e não podemos mudar até que saibamos o que mudar. Nós cometemos uma porção de erros espontâneos ao tentar descobrir o que mudar. Gastamos tempo com questões que não são realmente importantes para nós. Pensamos: seria legal se eu telefonasse para minha mãe. Se isso realmente fosse importante para nós, tomaríamos atitude, em vez de ficar pensando sobre como e quando fazer a ligação, sem nunca realizar o gesto de uma maneira satisfatória e significativa. Nós desejamos em vez de fazer. Nós nos limitamos a um pensamento binário rígido. Naden, por exemplo, achava que ele só tinha duas opções de comportamento para lidar com Simon. Uma era sorrir e aguentar, o que seria humilhante, e a outra, devolver as provocações, o que só comprova a sabedoria popular. Nunca brigue com um porco porque vocês dois ficarão sujos, só que o porco adora isso. Naden não percebia que seu ambiente todo ambiente é flexível. Oferece mais do que duas opções. Foi preciso mostrar a ele que aquela situação estranha era uma oportunidade de modelar um comportamento positivo, que poderia polir sua imagem como participante do time e ainda obter um bônus inesperado: ajudar Simon a se tornar um melhor integrante de equipe. A maioria de nós sofre de falta de imaginação. Até há alguns anos, eu nunca tinha feito coaching em um executivo que também fosse médico. Atualmente, tenho o privilégio de fazer coaching em 3, o Dr. Jin Yong Kim, presidente do Banco Mundial, o Dr. John Noseworthy, presidente da Clínica Mayo, e Dr. Rai Shah, administrador da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. Além de brilhantes, eles são 3 entre as pessoas mais dedicadas e de mais alta integridade que já conheci. No início do meu processo de coaching com cada um deles, passei pelas 6 questões de engajamento. Fiz o meu melhor para definir metas claras. Fiz o meu melhor para avançar na direção das minhas metas. Fiz o meu melhor para encontrar propósito. Fiz o meu melhor para ser feliz. Fiz o meu melhor para construir relacionamentos positivos. Fiz o meu melhor para estar completamente engajado. Eram homens inteligentes e credenciados, que não se deixariam intimidar por questões simples. Porém, pude ver um olhar confuso seguido do silêncio de cada um deles em relação à quarta pergunta: fiz o meu melhor para ser feliz. Você tem algum problema em ser feliz? Perguntei. Em 3 interações separadas, cada homem respondeu quase com as mesmas palavras: nunca havia me ocorrido a ideia de tentar ser feliz. Todos 3 tinham a dimensão intelectual de ter feito graduação em medicina e ter conquistado um papel de alto executivo, mas, ainda assim, precisavam ser lembrados da felicidade. É por isso que é difícil saber o que queremos mudar. Mesmo o melhor atirador pode perder um alvo fácil. Jim me escreveu o e-mail para contar que conseguirá fazer a escolha certa. A seguir, está a própria descrição dele do primeiro impulso que teve no momento do gatilho. Estava a ponto de dizer que ela não era a única pessoa a enfrentar problemas no mundo. Então, lembrei suas palavras no seminário. Estou disposto desta vez a fazer o investimento exigido para dar uma contribuição positiva a esse assunto. Respirei fundo e decidi ser o cara com quem ela precisava conversar. Não disse nada. Quando terminou de desabafar, ela falou: isso me fez bem. Tudo o que eu disse foi: eu te amo. Esse é o milagre recíproco que ocorre quando estamos conscientes e engajados. Nós reconhecemos o gatilho pelo que ele é e reagimos sábia apropriadamente. Nosso comportamento cria um novo gatilho, que gera
por si só um comportamento mais adequado na outra pessoa, e assim por diante. Foi isso que obteve com o gatilho de sua esposa. Ela disparou nele algo significativo e maravilhoso. Ele retribuiu disparando uma resposta de bem-estar nela. Da maneira mais positiva possível, cada um se tornou o gatilho do outro. Pode ser que eles saibam disso, ou não, mas estão dando voltas no ciclo virtuoso do engajamento e mantendo processo íntegro. Capítulo 22. O risco de levar uma vida imutável. Imagine passar a vida sem nenhuma mudança. Não estou falando sobre trabalhar na mesma empresa durante sua vida adulta inteira ou ficar casado com a mesma pessoa por 50 anos ou nunca sair da comunidade em que você nasceu. Essas são escolhas que devem ser louvadas, não lamentadas nem desmerecidas. Na perspectiva de uma longa e feliz existência, elas refletem uma permanência resistente que merece ser celebrada. Tampouco estou falando sobre passar pela vida sem nunca mudar nenhum pedido que fazemos no restaurante, o estilo de roupas que usamos, as músicas e programas de televisão de que mais gostamos, até mesmo a visão política e social que temos. Passar pela vida e jamais alterar nossos gostos, opiniões e preferências diárias, mesmo que sejamos a pessoa mais obstinada do mundo, é inimaginável porque nosso ambiente não permitiria isso. O mundo ao nosso redor muda e nós mudamos com ele. Nem que seja apenas porque é mais fácil seguir o fluxo. Mesmo entre as pessoas mais conservadoras daquele tipo que mora na mesma casa com o mesmo parceiro afetivo e trabalha na mesma companhia durante toda a vida adulta, é difícil imaginar uma existência completamente sem mudanças. Mesmo assim, existe um aspecto em nossa vida no qual colocamos a imutabilidade como uma medalha de honra em nosso peito. Estou me referindo ao nosso comportamento interpessoal e a como tratamos as outras pessoas. A irmã com quem não trocamos uma palavra há anos por causa de uma mágoa há muito tempo esquecida. O velho amigo que ainda provocamos com um apelido cruel da infância, que ele já superou faz tempo. O vizinho que vemos passar há anos, mas a quem, por timidez, inércia ou indiferença, nunca nos apresentamos. O ressentimento guardado dos clientes com demandas muito exigentes. A raiva que demonstramos é tanta que nossos parentes apostam no dia em que vamos explodir. A bronca dada no filho que nos decepciona. A maioria de nós faz piada sobre aquele restaurante que jamais altera o cardápio, mas não somos tão exigentes ou piadistas com nós mesmos. Temos o orgulho tolo de prolongar alguns comportamentos ao máximo, sem nos importar com quem está se machucando. Somente quando já é muito tarde para desfazer o estrago e alcançarmos algum objetivo distante, é que repensamos nosso comportamento, talvez até o lamentemos. Por que passar todos aqueles anos sem falar com sua irmã? Porque somos cruéis com nossos melhores amigos. Que relacionamento deixamos de ter com aquele vizinho a quem nunca nem nos apresentamos? Por que não agradecer ao cliente por fazer um pedido? O que nos custaria oferecer uma palavra tranquilizadora para o filho que nos aborreceu? Quando prolongamos um comportamento negativo, seja do tipo que magoa as pessoas que amamos, seja aquele que machuca a nós mesmos, estamos levando uma vida imutável da maneira mais perigosa. Estamos intencionalmente escolhendo nos sentir mal e fazer os outros se sentirem mal também. O tempo que passamos nesse mal-estar jamais será recuperado. O fato mais doloroso é que tudo isso é nossa responsabilidade. Foi escolha nossa. Nas páginas iniciais deste livro, eu prometi que, se conseguisse fazer meu trabalho adequadamente, você, leitor, sentiria menos remorsos na vida. Agora é a sua vez. Não estou pedindo muito. Assim que fechar este livro, pense em uma mudança, um gesto que seja um gatilho do qual não sentirá remorsos mais tarde. Este é o único critério, você jamais lamentará por ter feito isso. Talvez seja telefonar para sua mãe e dizer a ela que a ama. Ou agradecer a um cliente por sua fidelidade. Ou não falar nada em vez de fazer um comentário cínico na reunião. Pode ser o que você quiser, desde que represente um ponto de partida, mesmo que modesto, deixando para trás o que você sempre fez e que continuaria a fazer para o resto da vida. Em seguida, entre em ação. Vai ser bom para seus amigos. Vai ser bom para a sua empresa. Vai ser bom para os seus clientes. Vai ser bom para a sua família. E vai ser ainda melhor para você.
tão melhor que você vai querer fazer isso de novo. Agradecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os meus clientes de coaching. Tenho tido a felicidade de ser coach de muitos dos maiores líderes do mundo. Adoro meus clientes e fico orgulhoso por ser capaz de representar uma pequena parte da vida deles. 2 líderes, porém, recebem minha especial gratidão. Francis E. Selby foi CEO do Gelsalt dos Estados Unidos durante 14 anos. Peter Drucker disse que ela era uma das maiores líderes que ele já conheceu e eu concordo. Fiquei honrado por ter ido à Casa Branca vê-la receber a Medalha Presidencial da Liberdade. Ela é minha amiga há mais de 30 anos. Alan Mulally foi presidente da Boeing Aeronaves Comerciais e depois CEO da Ford. Foi escolhido CEO do ano nos Estados Unidos e classificado em terceiro lugar no ranking dos maiores líderes do mundo da revista Fortune. Alan desenvolveu uma abordagem da liderança que vai além de tudo que eu já tive a oportunidade de conhecer. Além de grandes líderes, Alan e Francis são ótimos seres humanos. Servem de modelo em integridade, respeito e capacidade de prestar serviço. Por diversas vezes, ambos já se desviaram de seus objetivos momentaneamente para me ajudar. Aprendi mais apenas por estar ao lado deles do que em qualquer livro que já tenha lido ou curso que já tenha feito. Obrigado, Francis e Alan. Também gostaria de agradecer à minha família. Ela tem me dado amor e apoio ao longo dos anos, apesar de a minha agenda de compromissos ser enlouquecedora. Minha esposa, Lida, é a melhor pessoa que já conheci. Durante nosso relacionamento de mais de 40 anos, o amor dela é que me faz seguir adiante nos bons e nos maus momentos. Brian, um ótimo filho, criou uma vida maravilhosa para si mesmo e está agora à frente de um negócio. Minha filha, Kelly, é uma professora maravilhosa e me deu várias ideias para este livro, e eu não poderia ter um enteado melhor do que Hyde. Também gostaria de agradecer às pessoas incríveis que leem meus livros, veem meus vídeos e frequentam meus cursos. Ao longo dos anos, recebi sempre comentários muito positivos. As palavras gentis de vocês significam muito para mim. Finalmente, gostaria de agradecer a você por estar lendo meu livro. Minha expectativa é de que o efeito gatilho possa ajudar você a ter uma vida um pouco melhor. A vida é boa. Sobre o autor. Marshall Goldsmith é um dos coaches empresariais mais respeitados do mundo. Seu trabalho já foi reconhecido por Revista Forbes, um dos 5 mais respeitados coaches executivos. Revista The Economist, mais confiável líder pensador de negócios da nova era. The Wall Street Journal, listado entre os 10 melhores executivos educadores. Revista Business Week, listado entre os 50 maiores líderes norte-americanos. Inquer 50 mais influente pensador mundial sobre liderança, listado entre os 10 maiores pensadores de negócios e considerado o melhor coach executivo. Revista Inc. Melhor coach executivo dos Estados Unidos. Institute for Management Studies, Prêmio de Educação em Gestão. National Academy of Human Resources, integrante da academia. Recebeu o reconhecimento da área de RH como um dos top coaches dos Estados Unidos. American Management Association, listado entre os 50 líderes que mais impactaram a área de administração ao longo dos últimos 80 anos.